E quem diria que um jogo feito com um pastel e um ioiô da Coca-Cola, onde um vigia de brinquedos de pelúcia em uma pizzaria abandonada sustentada por pilhas Rayovac ia revolucionar a indústria bilionária dos jogos de terror. Em toda a indústria existem marcos que fazem com que um ponto específico da história seja relevante. No cinema a gente tem o Cidadão Kane, no futebol temos o Pelé, nas animações temos a Pixar e na moda a gente tem o Diabo Veste Prada. Na indústria de videogames isso aí não é diferente, existem jogos que mudam a indústria para sempre, como Super Mario, Doom, GTA 3, Minecraft, Cyberpunk 2000 e... Tá bom, isso é brincadeira. E no gênero do terror tivemos marcos como Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark e evoluímos até jogos AAA, que é um jeito chique de falar, jogos que recebem uma quantia obscena de dinheiro para serem feitos, como Alien Isolation, Outlast, Resident Evil, The Evil Within, Dead Space e muitos outros. Mas a real é que a gente não tá aqui para falar de jogos AAA, grandes jogos feitos por grandes empresas com grandes orçamentos. A gente tá aqui para falar do pequeno Five Nights at Freddy's, que saiu do ramo independente da feira da esquina da sua casa e fez um sucesso quase tão grande quanto Caneta Azul. Desculpa, agora é Blue Pen. Esse jogo simples, criado por Scott Calton, o primeiro jogo de uma franquia que tem mais filhos do que o Zé do Baião, foi lançado lá em 8 de agosto de 2014 e se espalhou mais rápido que aquela fake news que a sua tia coloca no zap. Nesse simples joguinho com gráficos de PlayStation 1, o infeliz vigia, que nesse caso é a gente, deve vigiar uns robôs / fantasias de pelúcia durante a madrugada em um local que é bem sinistro e abandonado. Mas Gustavo, então quer dizer que é só ficar olhando os bichos na câmera de segurança? Não tem perigo nenhum ou susto nenhum? É isso mesmo, é bem tranquilo. There's Freddy. Where's Bunny? Oh my god! Oh my god! E pra gente entender melhor o sucesso todo de Five Nights at Freddy's, ou FNAF, eu vou ficar falando FNAF aqui, tá? Porque ficar toda hora falando Five Nights at Freddy's é muita mão. Tu tem que entender que os jogos de terror independentes são como uma caixa de bombom. Tem muitos, mas poucos são tão perfeitos como o Caribe. E veja bem, o FNAF juntou a simplicidade e a facilidade de jogar. Isso não quer dizer que o jogo é fácil, só que ele não requer grandes habilidades físicas, como os jogos de tiro, ou a paciência e destreza asiática, como, sei lá, o Faker em League of Legends. Mas em resumo, o FNAF tem a simplicidade dos jogos indies e o envolvimento dos bons filmes de terror. Eu poderia entrar no assunto aqui que os games de terror geralmente são ruins e que o gênero estava bem lá embaixo há muito tempo, mas eu vou economizar tempo. O fato é que não temos muitos jogos de terror que se destacam, ao menos não tanto quanto o FNAF se destacou. Alguns sentaram na mesa, como o Slender The Eight Pages. Esse jogo era bem simples, mas o cagaço era garantido e no final do vídeo eu vou te lembrar de um que talvez faria tanto sucesso quanto eles. Quando youtubers grandes como o Markiplier ou o PewDiePie colocaram as gameplays em seu canal, o jogo estourou. Qualquer PC da Positivo rodava o jogo, era bem barato e envolvente, então o boca a boca agiu e bum, era FNAF pra todo lado. Mas onde ele realmente fez a diferença? Tirando os motivos anteriores, ele tinha uma história deveras intrigante. Pensa comigo, tu é um segurança contratado para vigiar bonecos robôs animatrônicos através de câmeras de vigilância em uma pizzaria abandonada da meia-noite até as 6 da manhã, enquanto tá nessa tarefa tranquila aí, nada sinistra, né? Um cara vai falando com a gente através de uma gravação de áudio, né? Ou uma ligação, que é o Scott, o criador do jogo, nos dando pinçadelas do que fazer e do que houve anteriormente. Por que aquele lugar é assim, o que são os animatrônicos, o que você deve fazer e como administrar bem a energia das pilhas Rayovac que alimentam o lugar, porque se elas acabarem você, morre de uma forma bem horrível, com uma desgraça de boneco de pelúcia te dilacerando, mas sem perder a oportunidade de te dar um cagaço antes de fazer isso. E morreu! A questão é que você tem que sobreviver a 5 noites assim, onde cada hora que passa a coisa vai piorando pro teu lado, e cada noite que vai passando a coisa vai piorando ainda mais pro teu lado. Eu não estou suportando mais. Mas aí você me pergunta, Gustavo, por que diabos a gente volta depois do dia 1 se aquele lugar é um inferno, tipo, sei lá, o Rio de Janeiro? Cara, eu não sei, vai ter que perguntar pra um carioca aí. E bem, além de completar o game, tu quer saber mais sobre a história, afinal ele só te entrega um pouquinho, né, da história por noite, e cada noite o desafio é maior do que a noite anterior, como eu falei, e isso é suficiente pra funcionar no seu cérebro como uma Coca-Cola bem geladinha. Com o sucesso do jogo, boa parte da indústria indie quis fazer o seu FNAF.
Então houve uma chuva de jogos que nem de longe eram tão bons quanto ele, o que fazia sua popularidade aumentar ainda mais. Que jogo é esse? Ah, é tipo um FNAF. Mas foi a mesma coisa com o primeiro Slender de 2012. Fizeram um jogo simples e assustador, onde a gente tem que andar apenas com uma lanterna da Shopee, uma TechPix e um pulmão daquela sua tia que fuma desde os 9 anos, para encontrar 8 páginas em uma floresta linda e nada escura. E eu esqueci de mencionar que tem um gigante crente que fica aparecendo para espalhar a palavra? Pois é. Vocês têm 1 minuto para escutar o que a Bíblia quer dizer. Slender bombou e aí começaram a tentar imitar, replicar e foi tudo uma grande imundícia, tipo o fedor que sai da tua meia. Nada deu tão certo, claro, e o Slender bom é só esse mesmo. Talvez o The Arrival também. Mas dito isso tudo, vamos entender por que o jogo envolve tanto e por que ele é considerado tão assustador. O primeiro jogo se passa em uma pizzaria abandonada, a Fazbear Pizzaria. São 12 da matina, a famosa meia-noite, e tu é um vigia noturno, ou guardinha, né, como os jovens chamam. A sua função é observar 4 animais robôs que estão lá guardados em salas no interior do local. Aí tu vai pensar assim, que tá lá pra proteger eles de roubo, ou alguma coisa do tipo. Nada assustador e tal. Segura o meu pudo. Eu esqueci de mencionar que os animatrônicos são tipo uns robôs de pelúcia que serviam pra entreter as crianças e adultos esquisitos que possam gostar desse tipo de coisa. Sim, eu tô falando com você, seu adulto esquisito que gosta de carreta furacão. Por falar em carreta furacão, é a mesma coisa, exceto que ao invés de ter um paulistano dentro, é uma espécie de dispositivo robótico. Tá, mas voltando, eles se agitam de noite e aí olha só se não é bem no horário do seu rico trabalho. Pois é, acontece que eles querem nos pegar. E aí com isso em mente, a tarefa basicamente é ficar olhando nas câmeras e ver se os safadinhos não estão se movendo. E caso eles estejam, você tem que analisar se eles estão se aproximando da sua sala. Caso eles estejam, você deve fechar uma das portas, ou as duas, né, vai depender, ligar a luz e rezar pra eles darem no pé dali. Mas então é só fechar as 2 portas e jogar um LOLzinho? Até podia ser, caso o lugar não usasse 2 pilhas Rayovac como fonte de energia. Tá, mas e se acabar? Se acabar, tu pode ter certeza que a tua cueca vai pesar e eu já te digo que peido não pesa. Depois disso tu vai morrer de uma forma horrenda. Eu não sei vocês, mas eu perguntaria por que um restaurante funciona com pilhas Rayovac e por que diabos a sala da segurança parece um bunker com portas que seguram, sei lá, uma bazuca. Suspeito, otário, suspeito, otário. Bem, o jogo fica pulando o tutorial e já te larga sozinho desde o começo, exceto pelo mano que te liga e troca umas ideias contigo, que é o dono do jogo, lembra? O Scott. Ao menos até a 4ª noite, que é quando ele meio que morre pros mesmos animatrônicos que tu tá lá vigiando. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. E na noite seguinte, a 5ª noite, por que diabos a gente ainda volta lá? Sei lá, cara, lembra que existem aí quase 7 milhões de cariocas no mundo. E cara, essa noite é foda, os animatrônicos estão doidos da cabeça, tudo estriquinado do pó e a tua sanidade com certeza vai pra casa do caralho. Né? Tem criança de colo correndo, tem cadeirante dando mortal pra trás e grávida fazendo parkour lá em Taubaté. Mas digamos que você consiga vencer, a catarse é tão grande que todo o inferno que a gente passou acaba valendo a pena. Oh my God! Oh, I did it! Ah! I did it! Fim de jogo, e aí a gente recebe $125. Oi? É, isso mesmo, $125. Parabéns. Se achar pouco, dá pra meter um processo ali por danos morais, físicos, mentais, insalubridade, e aí acho que a aposentadoria vai estar garantida. Mas ok, Gustavo, eu entendi que o jogo é bem doido e tal, mas não parece tão assustador quanto Silent Hill, Outlast, Alien, etc. Eu sei que é complicado dizer quanto que um jogo é assustador porque o susto e o terror é subjetivo. Eu tenho medo, sei lá, cara, de barriga de grávida, do filme da Fuga das Galinhas e de Patriotas, mas quando vê tu gosta dessas coisas. Agora, uma coisa que não é subjetiva e é o que faz o jogo ser tão bom é que o jogo te deixa indefeso o tempo inteiro e ninguém gosta de ficar indefeso. Outlast veio bem nesse quesito, seus recursos são apenas correr e isso faz com que o jogo todo seja tenso. Resident Evil também, mas eles acabam te dando um recurso de luta, o que acaba te deixando reativo. Tão reativo que no final a gente já tá, sei lá, a gente virou um agente especial que deve salvar a filha do presidente dos Estados Unidos de uma vila medieval na Espanha durante o século XXI e até um brutamontes que dá soco em pedras gigantes dentro de um vulcão em Kijuju na África. Agora em FNAF a gente só pode rezar, fechar a porta, acender a luz e sei lá, velho, ficar gritando que nem uma galinha de borracha enquanto os animatrônicos ficam atazanando e fazendo da noite um inferno.
E cara, só de pensar em ficar sozinho e impotente no escuro quando a energia acaba e os sons desses bichos começam a se aproximar é algo inexplicavelmente marcante. Oh my god! Oh my god! God, take a long time, Freddy, please. Please, I beg of you. Please let me... E por falar em marcante, um grande pulo do gato de FNAF foi trazer algo que a indústria do terror adora fazer. Usar coisas infantis ou alegres e subverter isso pra assustar a gente. Desde umas férias que são frustradas por um assassino, né? Bonecos que são assassinos, crianças demoníacas e assassinas, e bonecas assassinas, e camisinhas, e pneus assassinos, palhaços assassinos e freiras que... Ok, freira é assustador em qualquer ocasião, então... né? E o FNAF usou essa mesma parada, ela pegou uma coisa aí de pelúcias humanoides que são famosas em parques e lugares temáticos, geralmente mascotes inocentes, coloridos e felizes, e os colocou em um lugar sombrio, sem cor, e fez com que eles desejassem matar um pobre vigia, ao contrário de o alegrar. Fora isso, o fato de o jogo ser bem imprevisível e deixar com que o nosso cérebro trabalhe pra assustar a gente, né? Nesse quesito, o FNAF é como A Bruxa de Blair, Hereditário, Corra, A Bruxa e outros bons filmes de terror que entregam pouco a pouco, testando a nossa sanidade durante a jornada. Isso faz com que o terror do jogo se potencialize muito acima de bons gráficos ou ficar dependendo apenas de jumpscares. Agora, apesar do jogo ser muito massa e fazer esse sucesso todo, o fator replay, que é pegar a fita do jogo e rebobinar, na real deixa quieto, essa piada é pra idoso. Basicamente, replay é você rejogar, e isso é bem ruim em FNAF. Bem, sabendo disso, o criador do jogo, o Scott, ele precisava fazer algo para manter o avião no ar, e então veio Five Nights at Freddy's 2, também em 2014, e cara, só 3 meses depois do primeiro jogo. Só isso de tempo? Deu merda, né? Cara, acredita em mim quando eu digo que não, cara. O FNAF 2 melhorou o primeiro basicamente em tudo. E não só isso, ele aumentou os animatronics. De tamanho? Não, cara, de número. Agora não eram mais 4, e sim 6. E apesar de mais moderno, tanto o jogo quanto os animatronics, esse game se passa antes do primeiro. O primeiro se passa em 93 e esse em 87. Mesmas regras, sobreviva até as 6 horas da manhã, mas agora não tem energia nem portas. A única salvação que a gente tem é uma olhadela boa nas câmeras e uma lanterna que a gente usa para afastar os animatronics que aparecem no corredor comprido ou pelos dutos de ventilação. A arquitetura não faz nenhum sentido, mas que se dane. O cara do telefone tá de volta e te passa mais coisas sobre como sobreviver e pinceladas da história. Tem o rolê da máscara também, que te ajuda a enganar os animatronics, entre aspas, né? Fazendo eles pensar que a gente é um deles. O game tem pouco de história, mas como eu disse antes, eu não vou entrar tanto nela porque todos os canais existentes já cobriram a história de FNAF de um lado a outro. Mas o Scott adicionou alguns mini-jogos que contribuem um pouco para você entender alguma coisa. E o FNAF 3 chegou em 2015 e aí já foi um problema porque a temática toda mudou e só tem um animatronic, o Springtrap, que segue a gente pelo prédio. Outros aparecem por aí como alucinações. E sobre a história, que é o que esse jogo mais entrega, basicamente todos os animatrônicos da franquia são possuídos por crianças que foram mortas antes e o assassino é o Homem Roxo, sim, ele volta depois nas teorias. E sobre a história, que é o que esse jogo mais entrega, basicamente todos os animatrônicos da franquia são possuídos por crianças que foram mortas antes e o assassino é o Homem Roxo, sim, ele volta depois nas teorias. Cada noite mostra esse Homem Roxo matando outra criança e na última noite eles têm um momento Vingadores Assemble, mas ao invés de Capitão América, Thor, Homem de Ferro, são crianças mortas. No meio delas prendem o Homem Roxo em um traje de animatrônico e o matam. Fim da história. E aí você pode dizer, Mas Gustavo, agora o terceiro jogo fala mais sobre a sua história, isso é bom, né? cara, sim e não. Porque apesar de a gente saber mais sobre, eu gosto muito do terror subjetivo, onde a gente fica com uma falta de informação suficiente para que o nosso cérebro preencha com aquilo que ele mais tem medo. E esse jogo já te conta tudo, então não tem mais aquele espaço pro cérebro pensar em nada, a não ser os boletos que a gente tá devendo e como a vida parece ser injusta com a gente e não com aquele nosso primo que ganha mais de 10 mil reais por mês. E FNAF 4 chegou em julho de 2015. Primeiro, o jogo é assustador porque você é uma criança que está sozinha em um quarto gigante, precisa vigiar uma casa escura correndo do chão para as portas e se escondendo embaixo da cama. Aí tem o armário também. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu ficava em casa sozinho em alguns momentos específicos e puta merda, eu nunca senti pavor maior. Hoje adulto eu me sinto do mesmo modo quando tem muita gente em casa. Hashtag evolução. E o problema é que a gente precisa ficar escutando os animatronics pra saber se eles estão vindo e não mais vendo. Isso é foda porque quando a gente escuta, a gente imagina. What was that?
Antes a gente via e de alguma forma a gente conseguia antecipar o cagaço, agora não tem mais isso. É cagaço antes, é cagaço durante, é cagaço depois. E cara, por causa disso aí o jogo é muito mais difícil, mas como nem tudo é uma surra de pai alcoólatra, as noites são mais curtas e tem mini jogos pra ajudar a gente a passar pela noite e contar a história. Ah, mas é história. Cara, esse jogo se passa antes do segundo jogo, onde somos o menino sozinho em casa. Através dos mini-jogos, né, que nem eu falei, a gente vai descobrir aí que o menino ele vai fazer aniversário em 5 dias e os irmãos adoram nos assustar. Eu já tive irmãos, então sei como é que é. E o grande dia chega, o 5º dia, e durante a festa de aniversário eles pegam esse menino como um rockstar, colocam dentro do animatrônico e acidentalmente, ou não, ele morde a cabeça do menino e o mata na hora. E pra mim é o jogo mais assustador de toda a franquia. Mas não importa, o que importa é que até esse ponto o FNAF foi o pai dos jogos de terror independentes que vinham sendo lançados até ali. Dele tivemos vários spin-offs e outros games. Ele mostrou que não precisava de uma grande história, nem grandes gráficos ou um grande investimento para assustar as pessoas. Ele fez o básico e fez tão bem que mesmo sendo imitado a rodo por aí, não conseguiu ser superado. E com toda essa simplicidade que ele tinha, ele sentou na mesa de grandes como Silent Hill, Resident Evil, Outlast, Manhunt e todos os outros que eu falei anteriormente. Tu pode até não gostar do game, não gostar de nenhum deles, não se assustar e preferir outros, tudo bem, eu deixo. A questão é que ele marcou o gênero para sempre ao receber em cada jogo um número inesgotável de vídeos, de gameplays, especulações e teorias super interessantes como Crianças Falecidas, O Cruel Homem Roxo, O Purgatório e até que o jogo foi inspirado em um assassinato cometido lá nos Estados Unidos por Nathan Dunlap em um Chuck E. Cheese no dia 14 de dezembro de 93, aí ó, mesmo ano do primeiro jogo. Gustavo, os demais jogos? Cara, eu não vou falar sobre eles porque são basicamente uma extensão desses 4 primeiros jogos com suas variações de qualidade, de gameplay e tal, e cara, alguns bem abaixo na minha opinião. E levaria muito tempo também pra fazer isso. E enquanto eu gravo esse vídeo, o criador do jogo, o Scott, meio que se aposentou depois de ter se envolvido em polêmica por apoiar financeiramente políticos como Donald Trump. E é bem de boa ele ter se aposentado porque ele ficou podre de rico vendendo Five Nights at Freddy's, que até livro teve. Ah, e também tem um filme aí de Five Nights at Freddy's que estreou em outubro de 2023, 9 anos após o primeiro jogo. Mas a crítica do filme eu deixo com vocês. Mas e agora? Acabou o gênero de terror nos jogos? Não, cara, calma, para de ser exagerado, só estagnaram de novo quando o PT foi arquivado. Lembra do PT, aquele jogo do Silent Hill que ia sair, do Kojima e tal? Bem, esse seria um jogo que com certeza ia revolucionar o terror novamente, mas, sei lá, é um assunto para outro vídeo. Enquanto isso, a gente fica no aguardo do próximo jogo que vai marcar o gênero do terror nos games novamente. Obrigado por ter assistido e se quiser trocar uma ideia ou sugerir algum tema aí para os próximos vídeos, os comentários estão aí embaixo. Abraço, beijos e até a próxima.